Saudações, anjos! Narrisson Luiz aqui no Counter Química. Vamos bater esse papo agora sobre a parte introdutória da química, que diz respeito à questão da substância e até o tipo de substância e as suas misturas. Eu quero que você perceba o mundo ao seu redor. Quero que você avalie, analise o que você tem por aí, do que são feitas as coisas. Porque algumas coisas são muito densas e outras nem tanto. Porque umas são rígidas, outras são bastante frágeis. Oh meu Deus, porque uma é sólida, uma é líquida ou até gasosa. Tudo isso tem a ver com o tipo de composição química do material e a natureza da ligação, se ela é forte ou se ela é fraca. Vamos começar, por exemplo, com essa árvorezinha. Observe, o que será que ela é feita? Agora, uma coisa que é interessante, você observa que ela tem um formato, ela tem um volume, ela tem uma existência visual. Geralmente assim a gente julga que isso aqui é uma matéria. Matéria é tudo aquilo que tem uma forma e tem um volume ali apropriados. E se eu retirar dessa parte da matéria apenas um pedaço dela, eu vou ter a composição de um corpo. Um corpo é uma porção limitada de matéria. E se eu fizer qualquer objetivo aqui para a utilização desse corpo, eu gerar uma utilidade para o homem, como por exemplo essa cadeira, eu obviamente tenho a composição de um objeto. E essas três coisas que vocês estão vendo aqui, elas fazem parte de tudo isso que nós temos que discutir, que é a relação da matéria. Ou seja, a matéria, ela é a composição de um agregado de substâncias que vai gerar uma massa e um volume. E neste caso, eles vão ocupar um lugar no espaço. Obviamente que essa matéria, ela tem ali na sua composição alguma substância ou uma mistura de substâncias. E aqui você terá estruturas que são formadas por um único tipo de componente, desde que você esteja avaliando apenas uma única substância. Tá legal? Porque de repente pode acontecer que essa substância esteja envolvida com outra substância. Então você terá uma mistura. Mas muito bem, falando ainda de substância, temos que avaliar do que é feita, oh meu Deus, essa substância. E aí eu tenho a parte das moléculas. As moléculas, elas equivalem ali a um agregado de átomos que se conectam entre si a partir de ligações. Essas ligações, elas podem ser, como eu falei, forte ou fraca. Só que é óbvio, se existe uma composição molecular, eu tenho que também ressaltar a presença atômica. Então o átomo ali, ele é o constituinte formador das moléculas. Então existe aí uma sequência, né? Repare, o átomo, ele é o início, ele gera a composição de uma molécula, no caso ali se tem ligações principalmente covalentes. Essa molécula é a composição de uma substância e essa substância é o que forma a matéria. Na sua matriz do Enem, existe lá inclusive uma parte das habilidades que trata da relação entre a natureza dos materiais e suas substâncias. Você precisa reconhecer esse tipo de material para agregar ali conhecimento com relação às propriedades dele. Vamos verificar também uma coisa que é importante. Quais os tipos de substâncias que nós temos? De acordo com os parâmetros que estão previstos para a prova do Enem, você vai ter que verificar o seguinte. Primeiramente, uma substância que é chamada de simples. Pelo próprio nome está dizendo, ela tem apenas um único elemento químico. Como é que você trata essa ideia? Bom, o elemento químico ele vai acontecer quando você observar que só existe uma letra maiúscula, como por exemplo aqui, olha, molécula. A molécula do H2, ela só tem o hidrogênio como letra maiúscula aqui. Tem também a questão do oxigênio, numa boa, tem o nitrogênio, tem o ferro. Repare que tem aí duas letras, mas apenas uma é maiúscula, que é o F, a outra é o E. Então, se não tem duas ou mais letras maiúsculas, significa que só tem um elemento químico. E assim como o cobre também, você percebe aí que só tem uma letra maiúscula, então é só um elemento químico. Agora, pode acontecer de você ter substâncias que sejam compostas. E nesse caso, você vai observar que nela já devem ter duas ou mais letras maiúsculas que representam ali dois ou mais elementos. Então aqui, olha, na composição para a estrutura da água, você observa que o hidrogênio está associado ao oxigênio. Perceba que são dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Gás carbônico, eu tenho carbono e oxigênio. Ácido fosfórico, olha só, tenho hidrogênio, tenho fósforo e tenho o oxigênio. Já a molécula aqui de glicose, olha, tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, quando eu tenho dois ou mais elementos químicos em uma estrutura, naturalmente eu teria a composição ali de uma substância que é composta. Agora, olha só, essa substância que é composta, ou ela de repente ela pode ser simples, não importa, eu ainda posso classificar isso em outros dois grupos. No caso,
as substâncias que são puras. Essas substâncias apresentam ali apenas um aglomerado de uma única substância, tá bom? De uma única molécula, inclusive. Essa molécula, ela é formadora de todo o grupo que está presente ali. Então, equivale a um aglomerado de moléculas da mesma substância, conforme está descrito aqui. Nessa composição, por exemplo, eu posso verificar outra coisa que é importante. A avaliação do que a gente tem por aí, principalmente com relação à compra de produtos. Você geralmente quer comprar coisas que estejam, oh meu Deus, puras. No caso aqui desse recipiente de gás nitrogênio, que é muito utilizado em alguns hospitais, eles compram ali nitrogênio na forma líquida para fazer o processo de refrigeração, por exemplo. Aqui dentro eu tenho apenas um aglomerado de moléculas do gás nitrogênio. Eu não posso ter nessa composição, se eu digo que a substância está sendo vendida na forma de pura, eu não posso ter uma outra substância envolvida ali dentro. Tá bom? Fiquem alerta sempre sobre isso. Agora, além da questão da composição teórica da substância pura, você também pode avaliar de acordo com uma análise gráfica. E olha que interessante, toda substância pura ela vai apresentar na análise gráfica dela dois patamares bem definidos. Como você pode avaliar no gráfico, você tem uma curva para cima. Isso significa que você está diante de um aquecimento. Oh meu Deus, o que eu devo fazer agora em relação a isso? Bom, é muito simples. Deixa eu grifar aqui para você. Observe aí que você tem duas linhas rosinhas aqui e elas representam bem aqui, olha, como é o primeiro fato, o primeiro patamar, está acontecendo aqui o ponto de fusão. Ou seja, é nesse ponto, nessa temperatura específica, que no caso para a água equivale a 0 graus Celsius, que a água está sofrendo a fusão, ela está passando da fase sólida para a fase líquida. Por isso que você tem a relação aqui de ambas as fases. Só que antes de 0 graus, ela é sólida. Depois de 0 graus, ela passa a ser líquida. Mas enquanto ela está a 0 graus, ela está sofrendo o processo de fusão. Beleza. Agora, lá em 100 graus, aqui em cima, você vai ter um outro patamar que é chamado de ponto de ebulição. Então, antes dessa fase, que equivale à passagem do líquido para o estado gasoso, o estado de vapor, você vai ter abaixo de 100 a fase líquida e acima de 100 a fase de vapor. Neste caso, é importante sempre relacionar que esse tipo de parâmetro, esse tipo de proposta de conhecimento, de pensamento, ele serve para qualquer outro tipo de substância. Se você tem os dados do ponto de fusão e de ebulição, você pode verificar a possibilidade de saber qual é o estado físico dessa substância em qualquer temperatura, porque basta você aplicar numa reta real os pontos de fusão e ebulição e verificar em que temperatura você quer avaliar. Nessas condições, por exemplo, se eu quiser colocar aqui para a própria água, vamos colocar aqui uma linha, uma reta real, e vamos traçar aqui 0 graus, 100 graus. Como observado aqui no gráfico, bem em 0 graus, eu estou indo do sólido para o líquido. Significa que antes desse 0, eu tenho só fase sólida. Ok? Somente fase sólida. E depois, só fase líquida. Bem a 100 graus, eu estou indo do líquido para o gasoso, ou estado de vapor. Significa, então, que antes de 100 é líquido e depois é vapor. Ou gás, tanto faz aqui. Bom, se eu citar, por exemplo, a água a 30 graus, ela é sólida, líquida ou gasosa. Você observa aí nessa reta que o 30 está entre 0 e 100. Então, ela é líquida. Se eu citasse 120 graus, está acima de 100. Então, ela é gasosa. Oh, meu Deus, se eu colocasse menos 5 graus, está abaixo de 0, está à esquerda aí da sua reta. Então, ela fica na fase sólida. Tá legal? É assim que você vai prever qual é o estado físico de qualquer substância, desde que você tenha em mãos ponto de fusão e ponto de ebulição dessa referida substância. Agora, bora avaliar uma outra coisa. Observa aqui, a substância agora ela vai ser impura. Neste caso, você não vai observar aqueles dois patamares bem definidos, porque agora eu tenho ali um agregado de duas ou mais substâncias participando do sistema. E aí é interessante ressaltar uma coisa. Neste processo, já que você não vai visualizar como está acontecendo aqui no gráfico, você não consegue perceber aqueles patamares bonitinhos de fusão e ebulição. Não dá para perceber isso adequadamente. Não vai ter nessa composição visual. Então, nesse caso, eu tenho uma mistura. E quanto mais complexa for essa mistura, pior fica a análise desse gráfico.
Eu tenho que pegar apenas um fragmento dele, um trechozinho para avaliar. Bom, o que eu quero também ressaltar aqui é que essa mistura que você vai ter, que é um aglomerado de duas ou mais substâncias, por isso é chamada de substância impura, ela pode ser homogênea ou, de repente, uma mistura heterogênea. Quando ela é homogênea, ela vai ter apenas um único aspecto físico, que nesse caso o aspecto passa a ser monofásico, um aspecto homogêneo, como você tem aqui na composição da água. A água que a gente consome, água potável, água mineral, existem não só ali moléculas de água, moléculas de outras substâncias que fazem parte da estrutura e você não consegue detectar onde é que está os sais minerais, onde é que está de repente algum tipo de fragmento de sujeira, poeira, não dá para perceber. E aquilo ali gera um aspecto homogêneo. Por isso a gente classifica a água, por exemplo, natural, a água mineral ou potável, chamada de mistura homogênea. Agora, se eu coloco água com óleo, fica muito fácil perceber que o óleo ele distingue, ele destoa da composição da água. E aqui você percebe que você tem um padrão de duas fases. Então a mistura passa a ser heterogênea. Então quando você detecta duas ou mais fases, automaticamente você tem que classificar como uma mistura heterogênea. Esse tipo de sistema que avalia-se como homogêneo ou heterogêneo, ele vai também aparecer com uma composição de acordo com o estado físico da substância. Ela pode ser eutética ou azeotrópica. Como é que vai acontecer isso? Bom, é muito simples. Quando eu tenho uma mistura que é chamada de eutética, ela vai assumir ali durante, por exemplo, um aquecimento, um comportamento de substância pura lá no ponto de fusão. Então, conforme você está lendo aqui, ó, se comporta como uma substância pura durante a fusão. Essa é uma mistura eutética. Geralmente isso acontece quando a mistura ali ela acontece entre sólidos. Já a mistura azeotrópica, ela vai ter um comportamento de substância pura lá na ebulição, lá no ponto de ebulição. Ou seja, se comporta como uma substância pura durante a ebulição. Então, bem aqui, olha, na mistura azeotópica eu tenho ponto de ebulição e na mistura eutética eu tenho ponto de fusão. Essa é a parte introdutória de química. Bora agora aplicar na fase aqui de questões. As questões, elas têm uma relevância de facilidade muito elevada. Por quê? Porque estamos diante do processo inicial de tudo que você vai precisar aprender ao longo do tempo, tá legal? Então vamos lá. Primeiramente, vamos verificar aqui na questão número 1. Considere um sistema formado por 3 pedras de gelo, água líquida, óleo, cloreto de sódio aquoso e sacarose aquosa, sem corpo de fundo. Esse sistema ele possui, aí tu fica assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Bom, vamos avaliar com calma, tá? Por partes. Ele considera um sistema, tudo bem. Vou desenhar aqui para você, colocar aqui como se fosse um recipiente. Tem água, perfeito. Tem aqui nessa composição, já que é água líquida, tem 3 pedras de gelo. Vou desenhar as pedrinhas de gelo aqui. Perfeito. Tem agora o que nessa composição? Óleo. Opa, legal, tem óleo. O óleo fica em cima, tá? Então vou colocar ele por aqui assim, ó. Uma camada de óleo. Dá para perceber o óleo, tá legal? Muito bem. Tem cloreto de sódio. Cloreto de sódio, essa substância bem aqui, nada mais é do que o sal de cozinha, que sabemos que ele é solúvel em água. Então ele vai ficar dissolvido aqui no sistema. Você não consegue perceber onde está só o cloreto de sódio, ele fica totalmente dissolvido. E aqui a sacarose é um açúcar. Então, eu tenho que lembrar que o açúcar também é solúvel na água. Então aqui ele vai ficar nessa composição também dissolvido e não vai dar para perceber. O que eu devo pensar? Oh, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Bom, primeiro, avalie as propostas alternativas. Repare, ele fala que tem 5 fases. Você não consegue detectar 5 fases aí. Não tem como. Olha, eu tenho água líquida, óleo, cloreto de sódio, sacarose e gelo. Só que o gelo, gente, ele é água na fase sólida. Então eu nem tenho 5 substâncias aí. Eu tenho 4. Tá legal? Muito bem. O que eu percebo de fato? Que não pode ser a letra A por causa disso. Não pode ser a letra B, porque não tem 2 fases. Eu enxergo aqui o gelo, o óleo e a água. São 3 fases. Não pode ser a letra C. Olha a letra D. Tem 3 fases, mas diz que tem 5 substâncias. Sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele está considerando que o gelo é uma outra substância.
Só que o gelo é água sólida. E ele também falou em água líquida aqui no texto. Então, água líquida e água sólida é a mesma coisa, é a mesma substância. Só que estão em fases diferentes. Então, não são 5 substâncias, são 4. E, oh meu Deus, só pode ser a letra D. Tenho que marcar essa letra D aqui para você. Aliás, desculpa, a letra E, porque é isso que mostra. São 3 fases e 4 substâncias. Perfeito? Muito bem. Agora que você percebeu como é que funciona a brincadeira, fica tranquilo, né? Vamos avaliar agora na segunda questão. No estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou 2 sistemas a seus alunos, conforme representado nas figuras. Então você tem aí a visualização, repara, no primeiro sistema, você tem esse grupo aqui, ó, representa 3 moléculas da mesma substância, tá legal? E aqui, ó, existe um outro grupo que representa 2 moléculas da mesma substância. Então, eu tenho uma mistura de substâncias aqui. Tá legal? Fica tranquilo de perceber isso? O que acontece? Cada um desses grupos é formado por apenas um único elemento. Olha só, a molécula aqui que é pretinha, por exemplo, se eu quiser abordar dessa forma, eu posso dizer que é o gás hidrogênio, que atende pela fórmula molecular H2. E já as bolinhas que são branquinhas, eu posso dizer que de repente é o oxigênio, e que atende pela fórmula O2. Então eu percebo que o meu sistema 1, ele tem ali na composição dele 2 substâncias simples. Ele é uma mistura de substâncias simples. Então por causa disso, eu tenho que verificar aqui, ó, que a minha molécula a ser marcada, quer dizer, não minha molécula, mas a minha alternativa, ela tem que ser aqui a letra A. No sistema 1, temos 2 substâncias simples, tá legal? E é perceptível isso. Por quê? Você percebe aqui que o hidrogênio só tem um elemento, obviamente, assim como acontece com o oxigênio. Então ele equivale a uma mistura de 2 substâncias simples, tá legal? E aí você marca a letra A nessa segunda questão, beleza? Vamos agora para a terceira. O ouro, a prata e a platina são metais preciosos mais populares do mundo. O mais valioso, entretanto, é o ródio, usado principalmente nos catalisadores automotivos para diminuir as emissões de gases tóxicos na indústria eletrônica, em equipamentos ópticos, etc. Na Rússia, o ródio é um subproduto da mineração do níquel. Ok. Aí ele pergunta para a gente, a respeito do texto, assinale a alternativa correta. Bom, o ródio é produzido do níquel? Bom, ele diz aqui no texto, tá legal? Vou ler novamente esse item aqui, que o ródio é um subproduto, oh meu Deus, subproduto do níquel. A letra A está dizendo que o ródio é produzido do níquel. Não, não é assim. Repara que o texto não diz isso. Na letra B, na ordem em que são citados no texto, os símbolos químicos dos elementos seriam, vamos lá, o ouro. Qual é o símbolo do ouro? É AU, tá? Vamos registrar aqui. Ouro é AU. Na sequência vem prata. A prata é o AG. Já a platina é o PT. Você tem ainda o ródio. Bom, ródio é o RH. E quem mais? Quem mais? O níquel. O níquel é o NI. Ou seja, se a letra B está dizendo na ordem que são citados no texto, os símbolos químicos dos elementos seriam AU, AG, PT, RH e NI. Está correto. É essa a letra B. Repara que é uma questão de extrema facilidade e ela cobra aí se você reconhece a nomenclatura, se você conecta a nomenclatura com o símbolo do elemento. Inclusive, isso aí está citado aí na habilidade da matriz. Você vai precisar utilizar os códigos de nomenclatura, tá legal? Você precisa aprender isso daí. E apesar de parecer que é bastante simples, acredite, muita gente dá um vacilo aí nesse tipo de questão. Questão fácil você não pode errar.
Não esqueça de que isso aí vai lhe ajudar muito na sua TRI. Tá legal? Então a terceira questão eu vou marcar aqui a letra B. Beleza. Vamos agora para a quarta questão. Ó, o sal de cozinha, cloreto de sódio, tem solubilidade de 35,6 gramas em 100 ml de água em temperatura próxima a 0 graus. Vamos registrar isso aqui, tá? Colocar aqui do lado. 35,6 gramas para cada 100 ml a 0 graus Celsius. Beleza. Ao juntar um copo com 200 ml de água, ó, legal isso aqui. Se eu tiver 200 ml, olha que interessante. Se eu tiver 200 ml, qual vai ser o valor que eu consigo solubilizar de água? Repara que a temperatura está 0,1. Está bem próximo de zero. Então, nessa composição aí dessa regra de 3, eu vou ter um valor bem aqui. Eu vou precisar calcular que, obviamente, você percebe que de 100 para 200 houve o dobro, né? Aumentou o dobro, aumentou 2 vezes. Então, de 35,5 multiplicado por 2, eu vou ter o dobro aqui como resultado. Então, praticamente, isso aqui vai me dar em torno de 71,2, tá bom? É esse o valor aqui, tá? Me corrija aí se eu estiver errado. Mas aqui eu vou ter um resultado de 71,2 gramas desse sal que pode ser solúvel nessas condições aqui, 200 ml de água, 0,1 graus Celsius. Aí vamos lá. Ele colocou 3 cubos de gelo e 80 gramas. Oh, meu Deus, ele botou a mais. Repara que aqui, ó, é o limite. Isso é o limite, tá? É o limite de acordo com essas condições, 200 ml e 0,1 graus. Quando ele pega e bota 80 gramas, ó, meu Deus, essa quantidade está acima do que é necessário, do que é o máximo, do que é o limite para ser dissolvido. Ou seja, dos 80 gramas, 71,2 vai dissolver, só que cerca de 8,8 vai precipitar, vai cair no fundo, tá legal? Ou seja, eu vou ter aqui o meu recipiente com 200 ml de água. Tem as pedrinhas de gelo. E disse aqui, colocou 3 cubos de gelo. Perfeito. Adicionou 80 gramas do NaCl. Só que, ó, desses 80 gramas, 71,2 dissolve e 8,8 vai ficar aqui embaixo, ó, esse pedacinho aqui de sólido, 8,8, que é a diferença aí entre 71,2 e 80, vai ficar bem aqui embaixo. Logo, eu devo ressaltar que eu consigo enxergar aí mais uma fase, tá bom? Então, ó, diante desse enunciado aí, o que eu vou ter que analisar? Vamos lá. O número de componentes e fases presentes no sistema imediatamente após a mistura será... Bom, tenho 2 componentes aí, né? Água, tá bom? Só que em fase líquida e fase sólida, que é o gelo, então mais é 2 componentes. Associado com sal, tá bom? Eu tenho ali, ó, água líquida e água sólida, conta como se fosse só um componente. Joguei sal mais o componente, então são 2 componentes. Só que tem um detalhe, eu tenho 3 fases, né? Eu consigo perceber a fase ali da água com a mistura, tá bom, do sal. Tem a fase do sal que está insolúvel e tem ali o gelinho. Então, 3 fases. Vou marcar aí letra C, numa boa. Show de bola. Viu como é tranquilo? Vamos lá. Quinta questão. O critério utilizado pelos químicos para classificar as substâncias é baseado no tipo de átomo que as constitui. Assim, uma substância formada por um único tipo de átomo é dita simples e a formada por mais de um tipo de átomo é dita composta. Baseado nesse critério, a alternativa que contém apenas representações de substâncias simples, ou seja, que só tem um elemento químico, tá fora a letra A, tá bom? Letra A não pode ser porque ela tem aí todas as substâncias compostas. Na letra B,
Também não pode marcar porque o CO2 é uma substância composta, tá fora. A letra C tem O2, tem H2 e tem I2. Opa, é essa aqui. Essa é a resposta correta. A letra D não pode, porque CH4, CCDH6 e H2O, todas são compostas. E a letra E tem NH3 que é composto, NaCl é composto, só o P4 aqui que é simples. Então, mesmo assim, invalida a condição. Eu vou marcar aqui a letra C. Ok, vamos agora para a nossa sexta questão. Um sistema pode ser constituído por uma substância pura, por uma mistura de substâncias caracterizadas por exibir faixa de temperatura de fusão e de ebulição, dentre outras propriedades. Ao se analisar um sistema formado por gelo, água, no estado líquido, um pequeno fragmento de granito formado por quartzo, feldespato, mica, sal e açúcar dissolvidos, pode-se corretamente afirmar. Repare isso. Ele disse aqui que o granito, ele é feito de quartzo, feito de feldespato e mica, tá bom? Ele tem essas três coisas presentes nele, tá legal? O que tem ainda aí no meu sistema para ser analisado? O gelo, tá bom? Isso aqui é uma coisa. Eu tenho ainda o gelo, tá legal? E água. Tudo bem? Lembra aí que isso aqui representa a mesma substância. Eu voltei ainda, deixa eu ver aqui. Sal e açúcar. Bom, o sal e o açúcar, eles conseguem ser solúveis, tá bom? Eles vão se misturar, eles vão ser dissolvidos na fase da água. Então, desta forma aí, o que eu tenho que verificar? Que eu vou ter uma fase de água que solubiliza sal e açúcar. Esse gelo aí, inclusive, ele pode promover o processo aí de derretimento. E o granito ali aí não vai se dissolver, né? Ele vai ficar ali insolúvel no sistema. Então aqui, olha, ao se analisar um sistema formado por gelo, água no estado líquido, um pequeno fragmento de granito, formado por quartzo, feldespato, mica, sal e açúcar dissolvidos, pode-se corretamente afirmar. Importante ressaltar isso aqui, viu? Eu olhei rápido aqui, ó, letra B. Mistura tem 8 componentes. Não, tá bom? Não tem ali 8 componentes. Por quê? Ele tá aí trabalhando a ideia do gelo ser diferente da água. Gelo é água, gente. Só que água na fase sólida, tá legal? Isso aí não tá correto, não tá coerente. Inclusive, ele diz que o granito é uma coisa diferente do quartzo, feldespato, mica. Então, isso aí é uma bobagem, não tá coerente. Tá me chamando a atenção aqui. Olha só essa letra D. A fase líquida é homogênea porque é formada pela dissolução de sal e açúcar na água. E é de fato isso que acontece. A água dissolve o sal, dissolve o açúcar e forma ali uma mistura homogênea. Vai aparecer as outras situações das outras fases, de acordo com o granito? Vai ser diferenciado ali. Tá legal? Mas aí eu tenho que verificar que a estrutura que adequa à homogeneidade é na fase da água, que ela consegue dissolver o sal e o açúcar. Então eu vou marcar aqui, de fato, a minha letra D como resposta correta. Pronto, beleza? Bom, eu vou ficando por aqui, hein? Não vai esquecer que, se você ainda não é inscrito no canal, me dá essa força aí, meu parceiro. Clica aí em se inscrever, ativa aí o sininho da notificação e compartilhe esse vídeo para os seus amigos. Lá no meu perfil Tem Química no Instagram, você consegue também ter acesso a resumos digitais, mapas mentais e conceituais que vão acelerar o teu processo de preparação para o Enem. Beleza? A gente se vê até o próximo vídeo. Beijão no coração. Tchau, tchau.